Nossa convidada aqui para falar conosco, doutora em Educação, mestre em Educação Especial, graduada em Psicologia, professora da Universidade Estadual Paulista, da Unesp, da Faculdade de Ciências no campus de Bauru, integrante do Grupo de Pesquisa Práticas Educativas e Processos Cognitivos e Comportamentais no Ensino e na Aprendizagem. Foi coordenadora executiva do Centro de Estudos e Práticas Pedagógicas, professora Adriana Chaves, o CENEP e EP3, e coordenadora geral do projeto PET Saúde e Interprofissionalidade, atual presidente do Conselho de Especialistas da Escola de Formação dos Docentes da Unesp. Estou falando da professora doutora Alessandra de Andrade Lopes. Vamos recebê-la com aplausos, professora. Bom dia a todos e todas. Como foi recente o nosso lançamento ontem, ainda não tinha dito para o Luiz, né, da comissão de especialista, né? Mas logo, logo a gente já vai colocar lá na abertura dos nossos currículos ali. Espero que tenham tido uma boa noite, sim. E que a gente hoje dá continuidade, né, ao nosso trabalho aqui. Né? Deixa eu pegar isso aqui, Roberto, já que você prega a peça nos outros, eu vou pregar em você hoje. Vai, claro que vai. Para a gente falar de planejamento, então... a água pode ser. Para falar de planejamento, né? Dizer que também, né? Ainda bem, né? Eu também fiz o meu planejamento para estar aqui, né? Algumas coisas a gente improvisa, muito em função da nossa relação com as pessoas com quem nós estamos, naquele momento da nossa aula, né? E aí pensar em aula, não só o espaço físico da sala de aula, mas nosso momento de interação, em que a gente planeja estar com o outro, né? E tem um objetivo de ensino, né? Nós vamos falar desse planejamento no ensino superior, só para a gente resgatar, né? Esses são, novamente, os eixos da oficina de estudos pedagógicos, né? A oficina, acho que o nome é oficina, né? Por ser um espaço de vivência, um espaço de compartilhar experiências, né? Um espaço em que nós temos como um dos objetivos é sensibilizar, né, os nossos docentes recém-contratados e já com mais experiência, para essa discussão, né, para manter vivo um espaço institucional que fale sobre o ensino, relacionado, é claro, à extensão e à pesquisa, né? E nós temos esse espaço, ele não é fim, né, aqui só, não acaba aqui, né? Mas esses são os que a gente entende como eixo aí, né? E nós estamos aí no eixo 3 hoje, já caminhando para o penúltimo dia da nossa oficina, da metodologia do ensino superior, né? E aí, quando a gente fala em metodologia, aqui tem os vários temas que nós já abordamos, nem todos são contemplados nas oficinas, vão ser contemplados nos outros ciclos que nós estamos fazendo durante, né? Que a CEDEP está fazendo durante o ano. Vai vir aí um planejamento também, agora com a comissão especial, né, de especialistas. Mas são temas que nós já abordamos nesta oficina, né? Nos fundamentos, falar sobre a universidade, os valores e missão no ensino superior, as bases teóricas da educação, estudar sobre isso. Na epistemologia, acabamos de ouvir, né, a professora Patrícia falando do ensinar e o aprender, né? Como que nós construímos esse conhecimento, o caminho para produzir este conhecimento no ensino superior, a maneira como a gente entende esse ensinar e aprender. A indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão, que eu vou falar um pouquinho hoje a respeito, também ela está interface aí na epistemologia, né? Essencialmente, a indissociabilidade é um caminho de produção de conhecimento e de formação profissional. Não é uma atividade docente, fazer pesquisa, fazer extensão, né, e fazer o ensino, mas ela é o caminho, né, de formação. Por isso que não pode ser prescindível, né, ela é imprescindível. E o professor universitário, não é um tema que nós vamos tratar nessa oficina, mas como pesquisador da sua própria prática, porque hoje a gente vai falar também de planejamento e vai falar de uma ação importante, que é a autoobservação.
a autoavaliação. Então, quando nós fazemos um planejamento de ensino, nós exercitamos a autoobservação, a autoavaliação, além de estarmos com outros, né, que são os nossos estudantes. E na metodologia aqui, deixa eu só apertar esse vermelhinho, aqui, né, nós vamos falar, então, sobre o planejamento de ensino e seguimos até amanhã falando dele, desdobrando aí nas metodologias ativas, mencionamos as generativas, né, nos nossos grupos de trabalho, e vamos construindo também juntos uma oficina, né? Nem sempre é uma igual à outra. Embora hoje, eu vou começar com uma atividade que quem já conhece, eu fiz, né, o ano passado aqui, e foi bastante interessante, porque coloca um pouco de vida, né, na nossa vida e trajetória de professores. Então, planejamento aqui, né, só para dizer que nós estamos na organização do trabalho pedagógico do professor. E a atividade do morto ou vivo. Por isso que eu coloquei essa cadeira aqui. Só quem não está passando bem mesmo não precisa fazer, os demais vão fazer. Eu estou insegura porque, né, quando a gente propõe uma atividade para os estudantes, a gente não sabe se eles vão aceitar ou não. Mas é simples, tá? Então, eu vi muita gente na academia ontem fazendo lá atividade física, não vai ter dificuldade de fazer. E quando o professor olha para alguém que ele quer dizer alguma coisa, ele já sabe que é o recado ali, né? Não, mas é saudável, Martelli. Então, a atividade do morto-vivo é assim, afaste um pouco a cadeira de vocês da mesa, eu também vou fazer, tá? Eu faço também, não tem problema, porque a gente vai começar com essa autoavaliação, tá? Mas a gente vai começar sentado, pode sentar. Então, vou fazer sentado aqui. Por isso que eu falei que você vai fazer, Roberto, da área de educação física. Então, assim, o morto é aquele que está sentado. O vivo é o que vai levantar. Sempre que eu fizer uma pergunta, vocês vão pensar, eu sei, eu faço, né? Se sim, vocês levantam. Se não, vocês ficam sentados, né? Então, faço uma pergunta e aí vocês vão pensar. Depois a gente vai olhar um pouco para o grupo para identificar quem ficou sentado e quem ficou em pé. Não é bullying, tá? É para a gente ter uma percepção do conjunto também, porque a gente faz uma autoobservação e a gente precisa também da observação dos nossos, observar os nossos pares. É uma forma de aprender também na nossa profissão, né? A construir a nossa identidade profissional. Então, eu olho para mim, olho para as minhas ações e olho e compartilho com o do outro também, né? Então, vamos lá. A primeira pergunta é: você conhece a maioria das pessoas com quem trabalha no departamento? E é conhecer, assim, nome, de onde ele veio, a formação dele, etc. Você conhece a maioria dessas pessoas? É para levantar sem se apoiar, tá? Não vem, não. Tenho anos de fisioterapia, fiquei 2 anos afastada por causa da coluna e outras coisas mais, né? Mas eu já não levo. E eu vim de tênis também, né? Então, vamos. Olha só, vocês, né, estão se dedicando a conhecer, né, as pessoas. Quem não pode levantar por conta do joelho, da coluna, não está passando bem, levanta a mão, pelo menos para dizer, olha, eu conheço as pessoas. Quebrei o galho aqui do chefe, né? Então, levanta a mão as pessoas que conhecem, né? Então, podem sentar. Vimos que a maior parte aqui conhece as pessoas. Isso é muito bom, né? A gente não vai para uma instituição, a gente, né, não vai para entra numa instituição e não se preocupa em conhecer as outras pessoas, né? Ah, mas eu não trabalho com ele não é do mesmo referencial teórico. Ah, ele não é do mesmo grupo de pesquisa. Ah, ele está naquela pós-graduação que eu não entrei, que eu solicitei, mas não deixaram eu entrar, né? Essas coisas, essas mágoas que a gente também vai carregando, né, durante a nossa trajetória, né? Então, é muito bom conhecer, né? Conhecer essas pessoas.
Ah, por que eu preciso conhecer o outro? Porque também conhecendo o outro, eu também sei o lugar que eu ocupo e onde eu estou. Então, vamos lá. A sequência, a série de exercício é de 15, tá bom? Tá? Só 15. 15 vamos levantar ou não, né? A próxima, deixa eu ficar sentada aqui. A próxima é, você participa da gestão do seu local de trabalho? Você participa dessa gestão desse local de trabalho? E o que é participar da gestão? Você pode ser representante formal da gestão, você pode ser representante, mas participar da gestão não é só ser representante, é você ir até o seu representante para saber o que está acontecendo. Porque as nossas representações, às vezes, também não voltam à comunidade para dizer o que elas estão defendendo ou representando, né? Agora, então, ser representante também é fazer a gestão participativa. O que é a gestão participativa? Né? Por que o CEP, né, o CO, estão todos lá passando, né, filmando e tudo mais? Para que a gente faça uma gestão participativa. Eu quero saber, não só o que o meu representante fala, mas eu quero saber, né, o que o meu assessor da vice-reitoria, o meu representante da CPA, eles estão defendendo e falando sobre a comunidade. Isso é uma gestão participativa. E isso, só voltando, faz parte do meu planejamento de trabalho, da minha trajetória, da minha construção também de identidade como professor dessa universidade. Então, olha para o conjunto. Alguns ainda, eu acredito, que não levantaram porque ainda vão participar, né? Não, então, eu estou acreditando que... Aí você olha assim e fala, nossa, eu preciso participar também. Tá bom? É isso mesmo, né? Sem cobranças, tá? Vamos sentar. Sem cobranças. Né, Dionísio? Sem cobranças. É sutil, Dionísio, é sutil. Né? Eu vou levantar só para ver aqui. A segunda, nós estamos na terceira já. Você planeja suas atividades de trabalho com outros colegas? Aí aquela questão do planejamento coletivo, né? Então, você planeja? Pode ser com um colega. O Roberto está dando a ideia de um colega. Pelo menos um colega. Um colega. Pelo menos, O Henrique está pedindo o detector de mentira. É um colega, vamos lá. Mais de um colega. Quem mais de um colega? Vai ter que sentar. Mais de um colega. Mais de um colega. O que é esse planejamento, né? Então, nos nossos cursos, nós temos os conselhos de termo, conselho de curso, conselho de classe, né? Eles nos convidam, pelo menos, deveriam convidar 2 vezes por ano, né? Ou a cada começo e início de semestre, ou começo e final de semestre. Vamos lá sentar com aquele grupo de professores que estão ministrando aula. Vamos conversar sobre os objetivos. Vamos alinhar esses objetivos ao PPP. Vamos pensar numa avaliação, né, Sumaia? O curso de medicina tem muito em módulos, né? É maravilhoso isso. Então, vamos conversar. Eu planejo, eu faço isso, tá? Então, vamos exercitar. Fora os nossos colegas que estão há 3 meses aqui, está tudo bem, está descontado aqui, tá? Agora, os que não estão mais aí de 20 anos como eu, vou olhar se estão se levantando aí, né? Tato, Tato. Você defende as coisas, agora eu quero ver se você está ali, ó, com o planejamento coletivo, hein? Vamos lá, estamos na terceira. Tá bem. A quarta. Você conhece e estuda sobre o ensinar e aprender no ensino superior? Vocês vão lá buscar coisas que falam sobre o ensinar e o aprender. Ah lá. Ah lá. Hoje foi o primeiro dia. Ontem foi o primeiro dia com a professora Patrícia. Então, olha, o ensinar e o aprender no ensino superior. Como a professora Patrícia.
Mesmo que você não seja especificamente da área de educação, você busca informação, conhecimentos e etc. Né? Ela falou ontem do Lian Schumann, né? Que é um dos autores que alguns, né, pessoas da área da educação, né, diretamente estudam, mas tem outras teorias, né? Tem outras teorias de aprendizagem, tem várias outras informações que nós podemos buscar essas informações. Mas nós temos aqui um grande número, né, a maior parte aí que olha e estuda. Aí eu trouxe um exemplo aqui de como eu entendo também o ensinar e aprender. É muito parecido também com a professora Patrícia, né? Que o ensinar e o aprender. Quando a gente fala de planejamento de ensino, não vou colocar um quadro daqui a pouquinho, o planejamento é aquele lugar que a Aline, que estava aqui, a Aline, né, falou, é um lugar que é o do ensino, é o do professor, né? No máximo ele está aí, a princípio, porque dá para a gente incluir nesse planejamento também os nossos estudantes. Se a gente for pensar lá na avaliação que vem vindo aí dos nossos estudantes, e espero que ela chegue, né? A avaliação da nossa pró-reitoria, que chegou nos nossos coordenadores, e que chega ao nosso grupo também, porque ela é importante para a gente se orientar nesse planejamento mais coletivo junto com os estudantes, ele é digamos, um lugar até mesmo solitário, né, Aline? Você falou. É mais cômodo e solitário. Então, na concepção que eu estudo sobre ensinar e aprender, o ensinar e o aprender, eles são processos interdependentes de alguém que ensina e alguém que aprende. Ou seja, não tem aqui uma única pessoa. Ele é interdependente. Também que é o núcleo definidor do ensinar. Isso é muito interessante, é bastante polêmico. Por quê? Porque se ele é o núcleo definidor, para mim, se não houve aprendizagem, não houve ensino. Eu planejei. Mas se ele é o núcleo definidor, eu só ensinei se as pessoas, os nossos estudantes aprenderam. Tá? Por que é polêmico? Porque às vezes a gente cai também, né? Naquele lugar que diz, eu me esforço, eu me dedico, né? Eu faço tudo por eles ou pelo curso e não tenho o devido retorno. É claro, a gente tem especificidades. A gente vai avaliar, tem casos, tem a participação do aluno, tem a vida, né, desse estudante que está conosco, né, e as intercorrências e as nossas também. Mas, objetivamente, quando eu faço uma reavaliação, né, ou avalio o meu planejamento, na minha compreensão, e vocês podem discordar, e a gente vai discutir sobre isso, o núcleo definidor é esse. Se eles não aprenderam, eu não ensinei, eu preciso replanejar, tá bom? E uma outra questão também a respeito disso, né, é um referencial que é bastante comum para quem vai ou é da licenciatura, ou vai para a pós-graduação na área de educação, vai ver alguns modelos de formação profissional e que principalmente vão conhecer sobre a racionalidade técnica, que é a mais tradicional, que prioriza o conteúdo, e o prático reflexivo, né? Que tem aí uma série de referências que a gente pode colocar para estudo também, que basicamente vai se contrapor. Quando a gente fala do prático reflexivo, não é desconsiderando o técnico, o racional técnico, né, a racionalidade técnica, porque a gente, como disse a professora Patrícia, não joga o bebê com a água do banho, né, ela usou essa metáfora, ele é muito interessante, né, eu tenho um conhecimento técnico-científico, eu não vou jogar isto fora, eu vou incorporar esse conhecimento técnico-científico, mas eu vou olhar mais para essa articulação, né, teoria prática, né, para o eixo de formação, que é o prático, que, olha, já comecem a associar com a extensão universitária, né, quando a gente curriculariza, é isso que a gente quer, em parte, né, ela é uma partezinha aproximar a teoria à prática, né? A aprendizagem de uma profissão deve ser feita também no ambiente real de trabalho, a integração entre os problemas da prática e os conhecimentos das ciências básicas e aplicadas. Por mais que nós tenhamos pessoas aqui, né,
que a gente fala, matemática dura, né? A física mais dura ainda, a química muito mais ainda, não cabe extensão universitária, não é curso de licenciatura, etc. Sempre tem uma relação, né? É inerente aí, né, da natureza do conhecimento científico aquilo que vai para a nossa vida. A gente quer descobrir onde a gente vive, como a gente vive, que elementos que estão aqui e como que nós vamos interagir com eles, né? E a base aí da interação humanizada entre professor e estudante, porque na racionalidade técnica, como dá muita importância para o conteúdo, a gente ouve muito isso, né? Escola conteudista, né? Escola tradicional, ela não dá a oportunidade da gente questionar ou avaliar essa interação humanizada, que é olhar para o outro, né, como alguém que foi submetido a um procedimento de ensino e que eu preciso avaliar se ele aprendeu ou não, tá? Então, só finalizando aqui, nesta modelo de formação prático-reflexivo, da qual também eu me baseio, e na perspectiva da educação, porque a minha formação é na psicologia, né? Então, nesses estudos, os professores e estudantes, olha, eles organizam e sistematizam junto esses conhecimentos, as ações pedagógicas estão e se justificam e estão relacionadas ao contexto de trabalho, identificam situações problemáticas, questionam convicções e crenças, refletindo sobre suas práticas pedagógicas e referenciais teóricos de seus colegas de trabalho. Isso é um modelo de formação. O modelo do Schuman é este. Por isso que ele fala dos casos de ensino, por isso que ele criou esta ferramenta, né, que fala das narrativas da prática dos profissionais, e o Schuman não fala só de profissionais da educação, ele trabalhou muito com profissionais da engenharia, tá? E no Brasil tem da administração, do direito, da engenharia, muitas outras pessoas que estudam o Schuman e que aplicam os casos de ensino que vocês exercitaram ontem no grupo de trabalho. Bom, já fizemos aquela pausa, né, que a gente faz, que quando a gente está cansado, o fisioterapeuta, o educador físico, pode beber água, né? Pode ir lá, descansar um pouco. Ou então tem aquela pessoa lá no aparelho, na academia, que você tem que esperar, né, 15 minutos para ela sair, ela fica falando no celular, né? Vamos lá, qual que é a nosso quinto? Você conhece, já leu, nossa, essa é forte, o PPP, o Projeto Político Pedagógico do seu curso? Já, super. Olha, o Brás está aqui como prova que há 15 anos atrás, né, Brás, quando a gente fazia essa pergunta, eles perguntavam, o que é isto? Onde está isto no meu curso? E eu nunca ouvi falar. Há 15 anos atrás? Mais, né? E foi uma das coisas que nós começamos a conversar com os cursos, fazendo as articulações, para que as pessoas não só se interessassem, conhecessem o projeto político e pudessem participar, que também é gestão participativa, na construção deste projeto político e, principalmente, com os estudantes. Porque quando a gente convidava aqui para as oficinas, para os estudantes participarem, os professores falavam, mas eles têm que vir. É uma oportunidade da gente ficar longe deles, né? Quando a gente está aqui, eles têm. E a gente chamava os estudantes também. Nossa, olha, quantas pessoas que já conhecem, até os recém-contratados de 3 meses. Isso é muito bom, muito bom. É uma alegria, né, conhecer o projeto político-pedagógico. Eu mesmo, quando entrei na Unesp, eu não conhecia o projeto político-pedagógico. Né? Eu até participei como estudante lá no curso de psicologia de Bauru, mas eu não conhecia, eu não fui apresentada como docente quando eu entrei no departamento pelo meu grupo, pelo meu coordenador, pelo chefe, ou mesmo pela direção, né? É importante também que os diretores eles integrem vocês também dessa dimensão pedagógica, né? Então, isso é muito importante. O projeto político-pedagógico, ele é o documento mais importante do nosso curso. O que tiver escrito ali e que foi aprovado na Câmara Central de Graduação e no Conselho, né, o CEP, na verdade, né, de Ensino e Pesquisa e Extensão,
depois a universidade vai ter que cumprir. Se ela diz que aquilo é possível, ela está assumindo a responsabilidade de contratar, modificar, dar todas as condições a esse curso que ela provou que poderia ter aquilo. Então, imagine como isso é poderoso, tanto numa dimensão que nós falamos, né, estrutural, física do curso, de materiais, como uma questão também pedagógica, porque isso muda muito também, né, quando aprova esse projeto, tem ali quem vai participar, quem é o corpo docente, a história desse curso, e pedagógica também, porque estão nas relações ali, né, de planejamento, de ensino e etc. Tá bem? Então, vamos lá, um pouco mais rápido agora, vamos ver. Conhece as características dos seus estudantes? Mas é conhecer mesmo, conhecer as características, né? Quem são esses estudantes? Geral. Porque, assim, tem contato direto, mas também, quando vocês estão inscritos no Sisgrade, vocês têm uma lista ali. E se vocês apertarem o botãozinho da turma, vocês vão ter todas as informações. Aquelas que a gente nem queria ter, né? Mas tem tudo ali. Então, a gente sabe quantos anos tem aquele aluno, se ele é da cota, como que ele entrou, a nota que ele teve no vestibular. Então, nós temos um recurso para mais do que uma disposição pessoal naquele dia, de conversar com cada um. Né? Nós podemos e nós devemos conhecer essa turma, esses alunos, quando eles chegam. Né? Que bom. Nem muitos, não sei se já sentaram, mas nem todos levantaram aí para falar dessas características desses estudantes. E aí é importante, né, saber um pouco dessa característica também no direto, na ação direta para o meu planejamento, porque eu posso selecionar alguns procedimentos de ensino que podem, sim, ter um sucesso e outros que não. E como eu ensino, entre aspas, né? Como eu planejo esse ensino para um grupo, em alguns momentos até tenho planos individuais, é possível, né? Ontem vocês fizeram uma pergunta, né? Como lidar com algumas especificidades, né? A psicologia, a educação estudam muito alguns planos individualizados, né? Que cabem em algumas situações de inclusão, né? De pessoas com alguns tipos de deficiências que podem ser assistivas, tecnologias e tudo mais. Então, como eu falo para um grupo, eu posso também fazer perguntas, que é aquilo que eu faço nas primeiras aulas. Nas primeiras aulas, eu vou conhecer o repertório. Esse repertório, a Aline falou do repertório também, né, inicial, não é só um repertório de um conhecimento, de um conteúdo, mas é um repertório, né, de saberes pessoais e saberes também profissionais, tá? Ou já do curso. Ok. Vamos lá, então, para a próxima. Sentados, vamos ver se a gente conhece, seleciona e utiliza procedimentos de ensino e de avaliação relacionados aos objetivos de ensino. Eu penso nesses procedimentos pensando nos objetivos de ensino. Então, eu penso numa determinada técnica, por exemplo, de estudo em grupo ou de seminários, que é uma coisa mais antiga, né? Pensando se esse procedimento vai ajudar a atingir aquele objetivo de estudo. Eu faço isto. Porque, não, olha, o Henrique disse que vai suspender a oficina, que já está tudo muito certo. Só que eu vou falar uma coisa para o Henrique também. A gente não faz sua formação, Henrique, para preencher lacunas, para essa coisa, né, o déficit, né, vocês não têm. A gente faz para circular também. Eu acho que isso, viu, Henrique? Tá bom? Então, você não vai suspender mais a oficina. Está mantida a oficina, então. Isso também é interessante vocês pesquisarem, né, sobre a evolução da formação continuada. A gente chamava às vezes, de adestramento, lembra? Que ainda foi treinamento, tem uma evolução desse termo, né? Formação continuada hoje, mas capacitação. Essa história, que tem uma nomenclatura, ela é bem interessante
para vocês pesquisarem, né? E essa concepção que eu falei aqui para o Henrique, ela foi estudada, porque a gente sempre pensa no professor, né, ou na formação continuada, como aquele momento que você vai suprir uma necessidade, aquilo que ele não tem. Por isso que também na área da saúde a gente fala, né, Simaia, de educação permanente, né? A gente fala muito de educação permanente aí, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente tem que olhar para esses objetivos. Esse é um exercício, pegar o plano de aula, o que eu estabeleci como objetivos. E esses objetivos, eles podem ser objetivos conceituais, né? É da licenciatura que tem mais familiaridade, mas o próprio plano de ensino já nos ajuda a pensar num plano de aula com base na estrutura que ele é formalizado para nós, né? Então, temos lá um objetivo de ensino, que ele pode ser tanto da natureza de conceitual, quanto de instrumentos e procedimentos, né? Meios, como as habilidades que eu preciso desenvolver naquela profissão, quanto também atitudinais. Esses são difíceis de enxergar ali nos objetivos de ensino, né? Porque também são difíceis de avaliar, mas a gente pode contemplar esses objetivos entre conceituais, né, teóricos, procedimentais, instrumentais e também atitudinais. Vamos lá, estamos já na metade. Você promove atividades que você se coloca, na verdade, em interação com os seus estudantes, dividindo responsabilidades e corresponsabilidades. Vocês fazem isso? Fazem atividades? Quem pode me dar? Olha, são poucos. No ACEU, olha só, nas atividades de curricularização da extensão universitária, consegue fazer essa corresponsabilidade. Alguém na disciplina faz? Faz? Quem quer falar? Eu sou professora de Direito Processual e eu faço simulações tipo roleplay, de simular um processo, porque eu dou disciplina de procedimento comum, então eu faço todo um teatro que não é numa ocasião só, a gente marca prazos, porque o estudante de direito precisa se acostumar com prazos processuais, porque são prazos na carreira que são peremptórios, se perder prazo, perde o processo, etc. Então, eu faço simulações de casos reais, crio todos os documentos. Para esse tipo de disciplina, eu tenho monitores, tanto de PADs quanto de monitor de graduação, com quem eu divido as responsabilidades de acompanhar os alunos, tirar dúvidas, etc. Os monitores têm esse papel de acompanhamento dos estudantes, e os estudantes em si trabalham, então eles são simulados em fazer um grupo é juiz, outro grupo é advogado, outro grupo auxiliar de justiça, tudo, e eles vão ter que tomando decisões para fazer o processo andar, como se fosse uma realidade. É um roleplay que a gente desenvolve durante cerca de 45 dias dentro do semestre. E esse que semestre? Que período? Semestre. Eu estou no período segundo ano, né? E isso a segunda é o segundo curso dentro do direito processual. Sim. É o processo 2, digamos assim, que a gente chama. Mas é segundo ano, né? Olha que interessante, né? Não, é o estágio, é pré-estágio. Não, é no segundo ano que ele já vai, que ele tem aí corresponsabilidade e responsabilidade em relação à sua profissão, formação. Prazo, aí os outros definem se apreciam o pedido que eles fazem no processo ou não. E assim, cada um tem o seu papel ali dentro. E vai funcionando como se fosse realidade, assim, o mais próximo possível, porque segundo ano não é muito comum fazer estágio. Sim, sim. Ok. Então, temos aí uma experiência, né? E no comecinho, temos aí uma experiência de comecinho, de início. Assim, eu entrei na sala de aula, como a professora Patrícia falou, sorrindo bem. Tem nesse comecinho? Então, vamos ver lá do comecinho da apresentação do plano. Olá, bom dia. Eu me chamo Bruna, sou professora da Faculdade de Filosofia e Ciências de Maria e atuo nos primeiros anos noturnos da pedagogia, que lá temos 3 turmas, né? Sendo uma matutina e 2 noturnas, especificamente na disciplina Psicologia do Desenvolvimento 1.
E a metodologia que eu adoto como docente, em todas as disciplinas que eu ministro, é a aprendizagem cooperativa, cujo pilar é a interresponsabilidade positiva, né? Então, tem várias estratégias. Então, o trabalho em grupo também está ali na espinha dorsal de toda a disciplina, né, de todo o trabalho desenvolvido. E não são grupos aleatórios, muito pelo contrário, é bem ao encontro do que a gente está vivendo aqui. São bem heterogêneos, porque a heterogeneidade é princípio para uma aprendizagem cooperativa. Então, eu felicito muito poder vivenciar aqui como, né, aluna também. Isso que eu acredito e também tento realizar. E dentro do grupo há papéis, né? Então, nós temos aquele que é responsável por comunicar o que o grupo discutiu, temos aquele responsável por realizar os registros, temos o responsável por cuidar do tempo para o trabalho, para não... Ai, faltou tempo. Não, o coordenador do tempo é responsável por... Ó, gente, vamos agilizar? Ó, vamos focar? Do volume, porque são trabalhos feitos em sala de aula. Então, se um grupo falar muito alto, atrapalha o coleguinha. Então, tem ali a interresponsabilidade dentro do grupo. Gente, vamos maneirar? E esses papéis são rotativos. Então, cada encontro, um novo aluno vai ocupar aquele papel. E, nas atividades, por exemplo, fora de sala de aula, extra-classe, quando precisa retornar e trazer para o contexto do coletivo, todos têm que saber sobre tudo. Então, não é cada um vai falar para a sua parte. Então, mesmo que cada um faça uma parte, eu preciso saber o que o meu colega fez. Porque não necessariamente vai ser ele que vai falar sobre a parte dele, né? Então, isso também, eu acredito que vai ao encontro desse item, porque faz com que eles tenham essa corresponsabilidade de saber tudo sobre o que o grupo está fazendo. E não ser um Frankenstein que cada um faz sua parte, continua individual. Ok. Obrigada, Bruna. Queria dar mais 2 exemplos, excelente. Um que está no plano de ensino, na apresentação, né? E outro que é uma das nossas práticas mais questionadas pelos estudantes, que são os seminários, né? Em 2010, não sei se eu vou estar certinho com a data, e o Braz ajuda, da oficina com os estudantes lá em Agudos, né? Acho que 2010, nós fizemos uma oficina só com os estudantes para falar do ensino, né? E eles falavam de todos os elementos constitutivos, e falamos, um dos objetivos era falar sobre como o docente, o professor, prepara e qual poderia ser a participação dele. Então, foi indicada a questão dos seminários, uma das nossas práticas pedagógicas mais questionadas por eles. Então, eu queria dar um exemplo, primeiro do plano, e depois dessa atividade, como a coparticipação ou a corresponsabilidade com os nossos estudantes. Primeiro do plano, quem usa aqui o contrato pedagógico no primeiro dia de aula? Levante a mão. Contrato pedagógico. O contrato pedagógico, se eu estiver correta, aí vocês falam, se for como vocês, é o próprio plano de ensino. Eu faço contrato com eles, eu chamo de plano. Hoje eu trouxe o contrato pedagógico. Nós vamos ler esse contrato e nós vamos nos corresponsabilizar por aquilo que aqui está escrito. Isso tem a ver com cumprir com aquele planejamento, né, daquele plano de ensino, que é de uma disciplina, e tem a ver com essa responsabilidade, corresponsabilidade. Ele é desde o mais geral até atitudes mais específicas, por exemplo, que aí tem a ver com cada curso. Nesse contrato pedagógico, eles vão falar, inclusive, eles vão dizer uma coisa que eu tenho percebido que tem sido difícil. Os professores têm ido pouco nos conselhos de classe e a gente tem marcado avaliações juntas, coisas que se repetem, literaturas que se repetem, e aí eles falam, né? Estou cansado de ouvir isso, o professor também já falou sobre isso, etc. Eles acabam sendo os nossos interlocutores para falar desses espelhamentos que nós não estamos dando conta nos nossos conselhos de classe, no nosso planejamento
de curso, né, de uma forma geral, no semestre. Então, o contrato pedagógico é extremamente importante estabelecer. Eles têm condições de também fazer alguns planejamentos. Nós temos condições de argumentar, principalmente em relação ao PPP e às diretrizes, coisas que vão ser alteradas e coisas que não podem ser alteradas, né? Que estão escritos nas ementas, que estão escritos nos documentos oficiais daquele curso, mas o diálogo é muito bom com esse contrato pedagógico. Nós temos aí uma referência para argumentar e dialogar, não é cobrar, mas argumentar e dialogar ao longo do semestre com base nesse contrato pedagógico, e eles também. E o engajamento desse contrato pedagógico é muito interessante na hora que a gente olha para a avaliação da disciplina, né? Nós temos feito essas observações, ainda não a título de pesquisa, mas mais de especulação e curiosidade de cada um dos nossos professores do nosso trabalho, né, nas oficinas, que eles têm respondido mais às avaliações, quando eles participam desse contrato pedagógico, porque eles querem avaliar, porque ele tem falando dele, tem falando da saúde mental dele. Vocês já leram o que eles respondem quando eles respondem a avaliação da disciplina? Eles falam até da condição de saúde mental deles durante o semestre, que muitos professores desconhecem ao longo do semestre. Lá eles estão falando. Tá? Então, esse é um ponto importante. E o segundo do seminário é a preparação deste seminário junto com o docente, né? A gente precisa também planejar que a gente tenha um momento antes dessa exposição, deste seminário, desse trabalho, a gente faz essa mediação, essa interlocução com o grupo, preparando, ajudando também, colaborando com isto, né? Porque fica assim, muitas vezes eles relatam, a gente prepara, até divide as partes, mas na hora que a gente começa a falar, o professor pega a palavra, eles falam, e ele fala tudo, e a gente não fala nada. Ele não gostou de nada do que a gente preparou, mas ele não viu também, né? E aí ele fica corrigindo quem está falando, e eles se sentem mal, e eles falam que está vendo, né? Então, por que ele não vai lá e dá aula? Não é isso também, é uma corresponsabilidade. Então, a gente tem que pensar bastante nesses procedimentos, no caso, eu dei o exemplo dos seminários, né? E nesse contrato pedagógico que nós precisamos fazer no início da disciplina, no primeiro dia de aula. Seguindo ali, 9h30 já. Qual que é a próxima pergunta? Você acompanha e avalia a progressão das aprendizagens dos estudantes? A avaliação processual ao longo do semestre. Como que você acompanha a progressão? Vocês acompanham a progressão? Eu vou ficar sentada nessa, porque eu não consigo ainda. Está vendo, Henrique? Eu não menti. Eu vou ficar assim. Eu não menti. Aqui, eu não consigo. A avaliação, para mim, é uma coisa que eu faço, aplico, nem sempre faço a devolutiva. Olha, poucas pessoas fazem avaliação processual, né? É muito complicado. Alguém pode dar um exemplo aqui? O Marconi já levantou a mão. Também a Cíntia. Pode ser os dois, Marconi. Vai dar para você, Marconi. O Marconi, ele pesquisa empatia em aves. Eu fiquei encantada, né? Ansiedade, na verdade. Ansiedade. Mas você observa empatia, porque eu perguntei para ele, elas fazem luto? Eu tenho ideia fixa no luto, né? Eu estou começando a estudar isso ainda, então ainda não tenho muito para luto. Mas agora vamos falar de outra coisa, né? Desculpa. Bom dia, gente. Marconi, Unesp Botucatu. Na disciplina, eu dou disciplina de avicultura para os alunos, eu tento fazer esse processo de acompanhamento da evolução dele ao longo da disciplina. Então, um deles é, toda vez quando começa uma aula, eu tento fazer uma espécie de perguntas com ele sobre a última aula. Então, vocês lembram daquilo que a gente falou? Eu começo a fazer essas perguntas para fazer o gancho com a outra aula. Além disso, eu faço alguns estudos dirigidos. Não é toda a aula, então a cada 3 aulas eu passo um estudo dirigido para eles, e aí depois eles me devolvem. É lógico que aí é uma parte, eu suborno, com muitas aspas, tá? Os alunos com os pontinhos extras, para se eles fizerem ou não os estudos dirigidos, né? E aí também a gente discute esses estudos dirigidos na aula. E quando termina a avaliação, né, antes de começar a outra aula, a gente tem essa
troca, né, os principais pontos desafiadores nas respostas deles e os pontos positivos, né? Então, as perguntas em que eu vi que a maioria da turma teve dificuldade, a gente tenta discutir lá. Então, é esse processo que eu acredito que se encaixa ali. Eu posso estar enganado. Exatamente, sim. Né? É exatamente processual. Uma avaliação consultiva é muito mais para que você saiba como eles estão, mas você aproveita essa avaliação também para fazer uma devolutiva e eles se reavaliarem, né? Ela é no processo a avaliação. Cadê a Hilda? Está aqui? A Hilda, que é especialista em avaliação, já falou ontem que já está com 1000 ideias para uma oficina sobre avaliação. Então a gente vai, né? Olha lá. A Hilda, vamos lá, ela conta com a gente também, né? Mas a Hilda é especialista em avaliação e ela ficou assim bastante, né, instigada, né, quando vocês falaram de avaliação ontem. Estão questionando durante os momentos, não só também dos grupos, mas no nosso café, no corredor, no almoço, no jantar. A gente vive essa oficina a todo momento, né? Então, a Hilda já está pensando aí em como fazer uma oficina sobre a avaliação, né? Então, é exatamente isso. Cíntia, quer falar? Na verdade, assim, eu tenho essa prática de acompanhar os alunos, que ontem até falei no grupo, eu faço tanta coisa com eles que depois eu fico até com raiva de mim, porque eu tenho um monte de coisa para ler, para devolver tudo, né? Mas eu tenho uma prática assim, que eu dou atividades na aula mesmo, como atividade de aula, que eu sempre considero como avaliação, né? Porque eles têm que sentir que aquilo tem valor. E o começo da disciplina, elas valem menos, porque a gente está começando um trabalho, e no final elas valem mais, porque aí eu entendo que a gente já construiu algumas coisas juntas. E, em média, eu tenho umas 8 atividades que eu faço ao longo do semestre com eles, 8 a 10. E aí mas tem atividade que vale meio ponto, porque eu acredito também que a aprendizagem é um pressuposto meu, né? Não soma e divide, porque a gente acumula sempre, né? Então, eu faço sempre somando os pontos, para dar 10 no final, e, às vezes, alguns extras para quem, por exemplo, perdeu uma, faltou no dia, tal. E aí a gente vai construindo isso, e eles vão percebendo que as primeiras atividades eram mais simples, né, menos elaboradas, e depois vai mudando o resultado, para que eles também vejam o processo deles, né, de aprendizagem. E eu acho bem legal, porque dificilmente eu tenho questionamento de nota no final, porque quem faltou já sabe que teve um prejuízo, porque não participou de todas as atividades. Mas quem esteve presente percebeu o processo. E, assim, é raríssimo, eu reprovo por falta, né? Mas por nota é muito difícil, porque eles vão acompanhando e vão eles mesmos recuperando algumas aprendizagens. Que a Cíntia está falando algo bastante importante, né? Porque nós entendemos isso como uma forma, né, de, entre aspas, muitas aspas, recuperação ao longo do semestre. Aquilo que a gente faz lá de avaliação final é exame final. É a última chance, está dentro de uma avaliação muito mais, né, somativa para ver se passa ou não. Então, essa avaliação ela é processual, né? Ela é discutida e também fortalece aí o contrato pedagógico. Ok? Sim. Assume, exatamente. Sim, a Aline está falando, não aquela... Tá. Sim, a resolução, lembrado. Tato, 2 minutos, hein? Não, vai ser 1 minuto só. Não. É que eu não estava aqui, quando agora entrei eu tô, na Unesp, eu entrei no lugar da professora Tereza Marini, que era professora de didática e avaliação. Maravilhosa. E uma coisa que eu aprendi, que nós temos uma cultura avaliativa que é muito difícil de ser modificada, que é a cultura de um processo avaliativo clássico. Avaliação diagnóstica, avaliação formativa, avaliação somativa.
E a avaliação é muito mais do que isso, né? Então, a gente tem outros mecanismos. A outra questão é que, muitas vezes, quando nós falamos da avaliação, a gente, inclusive, quando fazemos avaliação entre pares, o peso dessa cultura avaliativa é muito grande, porque ela parece que se reduz a um paquímetro que vai medir se você vai ou não vai e como fica, e não como um mecanismo de retomada de uma pesquisa que não deu certo. Uma pesquisa pode não dar certo, essa que é a maravilha da ciência. Exato. A outra questão é em relação ao aluno. Quando estou em sala de aula e tudo mais, um dos processos que eu adoro utilizar com os alunos é o processo de autoavaliação. Perfeito. E aí eu gostaria de saber, do teu ponto de vista, a importância da autoavaliação na avaliação processual. Porque, ao meu ver, todas as experiências que eu desenvolvi com os alunos na questão da autoavaliação foram muito significativos. Afinal de contas, como diria um velho barbudo, o ser humano é o único capaz de conceber, executar e avaliar. E é um processo dialético, contraditório, mas é um processo progressivo que humaniza e forma as próprias pessoas, né? E não precisa ter medo. E a autoavaliação, né, é um mecanismo que me parece precisaria ser melhor trabalhado e mais desenvolvido dentro das atividades de formação da nossa universidade. Sim. Porque eu acho que a gente tem que investir numa cultura avaliativa que seja tanto a cultura avaliativa do nosso trabalho, como trabalhadores, mas do nosso trabalho, a avaliação que fazemos nos nossos alunos no dia a dia, na sala de aula. Exatamente, né? Obrigada, Tato. São questões bastante pertinentes e importantes, né? A gente pretende fazer essa oficina de avaliação justamente pela complexidade, mas fazendo uma observação, na verdade, sobre a autoavaliação. Ela é muito temida, porque a gente teme o quê? Que o aluno vai se avaliar muito bem, né? E aí ele vai desconstruir toda uma avaliação em processo. E a gente perde a dimensão, que nós vamos falar também nessa oficina, né? Nos diálogos aí com a Hilda, a gente já pensou também, que é esta oportunidade, favorece um ambiente de oportunidade de pensar sobre a própria aprendizagem, né? Que nós chamamos de metacognição, né? Uma das questões um dos caminhos mais importantes estudados, né, é esta metacognição, ele utilizar um espaço para pensar sobre o modo como ele aprende, e não como para burlar alguma coisa, ou levar vantagem, ou etc. Né? Então, pensar sobre esses processos metacognitivos na autoavaliação é muito importante. Amanhã, a professora Ana Silvia vai falar sobre TBL, né? E ela traz a autoavaliação, né? Ela coloca a avaliação, que aí a gente vai poder fazer lá, né, no momento da nossa fala, dentro dessa metodologia, falar sobre também um pouquinho de autoavaliação, e aí também a Hilda pode falar também, né, sobre autoavaliação um pouquinho amanhã. Tá bem? Sim, tá bem, claro. Bom dia, meu nome é Douglas Mendes, eu sou da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Araraquara, da Unesp, né? E, na verdade, eu queria só compartilhar uma experiência que tem sido na detecção e intervenção de conceitos alternativos em sala de aula. Então, tem uma série de plataformas disponíveis. A que eu tenho utilizado se chama Kahoot, e é bem legal, porque você pode interagir de forma dinâmica, né, em tempo real com os estudantes, e no momento, logo após ensinar um conceito, você pode, inclusive, detectar a existência de conceitos alternativos, né, que são conceitos que, a priori, parecem adequados, parecem inocentes, né, a primeira vez que você os escuta, mas que os estudantes às vezes têm bases alternativas que não correspondem de fato, stricto sensu, ao que você tentou ensinar, né? Então, só para compartilhar mesmo uma das estratégias que eu acho que tem funcionado nesse processo de avaliação processual. E já propõe intervenção, né? A necessidade também do nosso estudante ter respostas que são mais rápidas, né? Faz a prova, depois de um mês a gente faz a devolutiva, quando dá para fazer, porque já acabou o semestre, aí não vai fazer. Muito obrigada. Tem mais alguém? Sim? A Mariane. Bom dia, Mariane do curso de Odontologia.
Eu gostaria também de compartilhar brevemente a experiência na nossa disciplina, que a histologia, assim como a anatomia, são disciplinas para os cursos de saúde, são as chamadas disciplinas duras, assim como o cálculo na engenharia. Então, o aluno ele tem que memorizar, o conteúdo é bem denso. Enfim, os alunos têm muita dificuldade. E o que a gente tem feito na nossa disciplina, diariamente, todas as semanas ou semanalmente, é o que a gente chama de ACC, Atividade para Consolidação do Conhecimento. Então, as turmas são divididas em turma A, turma B. Uma turma está no laboratório e a outra turma a gente trabalha conceitos daquele conteúdo que foi ministrado, seja por meio do Kahoot, como o professor mencionou, atividades individuais, atividades em grupo. Então, a gente tem uma variedade de atividades que podem ser desenvolvidas nesse momento com os alunos para reforçar o conhecimento, né? Atividades de repetição, que hoje a neurociência mostra que é uma das formas efetivas de consolidar o conhecimento, e são práticas semanais que são aplicadas. Muito bom, né? E aí exercitando coisas que são, né, tanto uma tecnologia já divulgada, né, quanto aquilo que você vai criando de acordo com o contexto também dos cursos, das disciplinas. Excelente exemplo. Vamos falar também. Sim. Ótimo. Desculpa, acho que você não ia querer mais experiência, mas no fim das contas a gente está vendo várias experiências interessantes aqui para compartilhar, né? Eu sou a Heloísa do Departamento de Matemática da Unesp de Rio Claro. Eu trabalho com educação matemática também, então essa questão da avaliação, da formação é algo importante para a gente, né? E isso da gente acompanhar essa avaliação e o aluno se autoavaliar é algo que é caro pra caramba quando você trabalha numa licenciatura, né? E essa questão de você dar a devolutiva é sempre um problema, né? Porque a gente quer dar a devolutiva no dia, a gente quer dar a devolutiva pelo menos na semana, e com essa loucura que é a nossa vida, às vezes acontece que não dá. E aí, esse ano, eu decidi trabalhar essa questão da atividade em todas as aulas. Eu encontro com os alunos da matemática e da computação também. Na computação é um dia só, 4 horas, e na matemática são 2 dias separados. Então, na matemática, pelo menos um dia da semana, né? E a aula é dialógica, mas um dia da semana, durante a aula, eles vão fazer atividades. Quando eu fecho algum assunto, tem uma atividade que aparece para todos fazerem. Então, eles podem fazer entre eles, conversando junto, mas cada um faz o seu registro. E aí, todas aquelas que são chamadas para eles registrar, até o final da aula eles vão registrar, e a janela da tarefa no Classroom fica aberta, e no final da aula, até meio-dia, eles vão colocar a tarefa lá. Para eu não, né, ter o perigo de não dar a devolutiva e eles verem como que aquilo aconteceu, eu deixo 10 minutos do final da aula para um deles ir lá e discutir, e aí eu dou essa devolutiva no fim da aula. Então, todos saem da aula percebendo como que foi a discussão com o próprio colega, porque eles fazem em dupla ou em trio, né? E podendo saber como que ele pensou e como que eu esperava que eles pudessem fazer o caminho, porque às vezes não é só um caminho, né? Mas tem um resultado a se chegar. E entre eles também eu promovo, nesses momentos, eles fazendo o problema um para o outro, envolvendo o raciocínio que foi trabalhado. Ó, eu promovi esse problema, agora vocês criam, cada um problema que vai na direção desse pensamento para o colega. Dependendo do tema, dá para você fazer isso. E aí eles criam e promovem o problema, e tem o tempo para um dar para o outro resolver e o colega ver a resposta um do outro. Então, aí dá tempo também de ter essa devolutiva. E eu achei que foi interessante, porque aí eu me sinto mais tranquila, né, de não ter aquela lista de tarefas no Classroom para dar a resposta a tempo, né? Mas eu procuro dar a resposta do Classroom pelo menos antes das avaliações individuais, né, que eu promovo também durante o semestre. Então, só para compartilhar aí, para sanar essa nossa ansiedade das devolutivas, eu acho que resolver durante a aula faz muita diferença, né? E listas de exercício, estava falando para o colega da física, eu coloco no Classroom, mas eu não peço nada mais. Vocês façam, essas são umas dicas de listas de exercícios para vocês fazerem em casa, fiquem à vontade. Tem também os livros, digo todos os livros, tem os que a gente faz em sala, mas essa questão de você pedir a lista, de fato, né? A IA hoje em dia está lá para atendê-los, né? E se eles querem entender o que a IA falou para eles, eles nos procuram, né?
Perfeito, sim. Já vou usar o Clésio para isso. Eu só queria comentar, sim, que em educação, a avaliação ela precisa ser sistemática, uma ação sistemática e intencional. Mas a maioria de nós aqui, se a gente faz aquele trabalho de corresponsabilidade, cooperativo, contrato, né, de ensino, a gente faz intuitivamente avaliação em processo. Porque avaliação em processo, você está o tempo todo observando como está progredindo a aprendizagem dos alunos. Se a gente faz uma aula dialogada, a gente está fazendo uma avaliação em processo, porque nós estamos conversando com eles e eles estão devolvendo para a gente o que estão entendendo ou não. E o nosso processo está sendo reelaborado o tempo todo. Então, a gente muda até a forma de dar devolutiva para eles a partir do que eles estão trazendo para a gente. Então, às vezes, a gente faz sem saber o que está fazendo. Bom dia. Sou o professor Gabriel, da Faculdade de Engenharia de São João da Boa Vista. E nas disciplinas, tem 2 disciplinas lá, né, que são de propulsão, que é a parte de motores, e de desempenho de aeronaves, em que nas 2 eu sigo a mesma estrutura. Eu dou alguns blocos de conteúdo teórico na lousa, né, desenvolvimento das equações. E aí eu tenho, sempre que eu acabo cada bloco de conteúdo desse, né, depois de algumas aulas, eu tenho uma aula que é uma aula de exercício, que eu chamo de exercício avaliativo, que eu dou um exercício para eles têm que resolver individualmente ali, mas podendo discutir com os colegas, e isso dura mais ou menos metade da aula, né? Nesse processo eu vejo já, alguns vêm tirar dúvidas, eu consigo ver pontos ali que, às vezes, uma turma tem uma dúvida que é mais frequente em algum assunto, outras turmas em outro ponto ali. E na segunda metade dessa aula eu faço realmente a resolução na lousa, mas focando principalmente nesses pontos que aquela turma teve de mais frequência ali, como dúvida, né? E depois de 2 grandes blocos desses de conteúdo, esse exercício avaliativo, para esse exercício avaliativo eu peço para eles entregarem a resolução, eu não corrijo, né, mas eu pontuo pela tentativa de resolução. E depois de 2 blocos desses, né, eu tenho um trabalho, que aí é uma coisa mais complexa, computacional mesmo, né, não dá para fazer na mão, mas que eles usam o resultado desse exercício como um caso particular daquela simulação que eles montaram para validar se ela está certa. E a partir dali, quando ela está certa, né, eles podem simular para mais casos diferentes. Ótimo. E aí esse trabalho maior, ele é feito em grupo mesmo. Uhum. E eu dou 2 aulas, né, em sala de aula mesmo, para eles resolverem isso. Então eu vou acompanhando os grupos, já vou identificando erros ali, né, problemas na implementação do trabalho deles. Então, quando eles me entregam um relatório final, né, eles já tiveram tempo de corrigir várias coisas que estavam com problemas ali. Já conhece todo, né, o processo? Já conheço todo o processo, sim. E por mais que sobre alguma coisinha para eles fazerem em casa, né, a maior parte foi desenvolvida em sala de aula, comigo acompanhando ali, né? Perfeito. Então, essa é a maneira que eu faço isso lá. Como disse aí, processual também, né? Muito obrigada, Gabriel. Algo que eu não... 5 minutos? Que eu não queria deixar de falar, eu vou passar a próxima aqui. Se você reavalia com frequência o seu conceito de aula, né? É alguma coisa para a gente pensar. Eu vou pular um pouquinho, mas eu quero chegar num ponto aqui, e bastante importante também. Se a gente avalia esse conceito, e para avaliar esse conceito também, vamos pegar também as nossas resoluções que falam sobre o conceito de aula ampliado. Nós temos, isso é importante também para nós professores e para os recém-contratados no sentido, não só de recém-contratado na Unesp, mas que estão iniciando sua carreira docente, conhecer a instituição por meio daquilo que também nós chamamos de documentos legais, né? Não é uma coisa ruim, é uma coisa excelente, a gente, né, socializar, se integrar, né, na nossa instituição, conhecendo aquilo que ela tem já formatado, já como resolução. Então, o Unesp traz resoluções importantes. E nós, na oficina de IA, nós temos já a oportunidade de ter plataformas da própria instituição, não vou saber reproduzir exatamente, que estou também estudando agora sobre isso, mas
que já a própria instituição faz uma busca dessas resoluções. Então, é importante a gente pensar no nosso conceito de aula, mas também olhar para aquilo que espera a nossa instituição que pense, né? É aula quando eu dou um trabalho, é aula quando eu falo que hoje não tem a sala de aula, mas você faz um exercício, é aula quando eu faço uma leitura de texto na sala física presencial. O que é esse conceito de aula? O 11, se você articula esses elementos constitutivos dessa prática pedagógica, que é um pouco tudo que nós falamos, né? Todo momento articulando, todo momento olhando, né, para a avaliação, encontro uma informação importante para dizer para a gente se os objetivos de ensino foram atingidos, né? Lembrando que esses objetivos estão relacionados ao que eu gostaria que ele manifestasse, que ele fizesse, né, que ele apresentasse, o estudante. Tá? E essas práticas pedagógicas, uma outra oficina que eu acho que vale a pena a gente reproduzir na nossa CEDEP 3 é das relações interpessoais na universidade. Nós fizemos uma que foi muito bacana. Rubens estava, né, Rubens? Relações interpessoais na universidade, quando nós falamos não só da nossa relação com os nossos estudantes, mas com os nossos colegas, né? Então, quando nós olhamos para a saúde mental dos nossos docentes, não tem só a ver com o estudante, a sala de aula, mas tem a ver com as relações interpessoais, né, com os nossos colegas de trabalho, né? Então, essa é uma oficina também bastante importante e faz parte das práticas pedagógicas, né? Se você planeja suas atividades garantindo a indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, era muito mais difícil a gente falar sobre isso antes da curricularização. Com a curricularização, isso é muito mais concreto, prático, é disso que a gente está falando, é disso que a gente tem que discutir, mas a gente precisa estudar também a história da extensão universitária no mundo, na América Latina, né, na América do Norte, na América Latina, a influência disso, a relação com os nossa situação de regime político, econômica, indissociabilidade, principalmente a extensão universitária, tem a ver com isso, né? Nós temos na Unesp pessoas estudiosas a respeito da extensão universitária, né? Então, é uma oficina muito interessante também falar da curricularização, mas do ponto de vista histórico também, né, das nossas universidades, a extrema importância dos estudantes nesse movimento, né, de dizer para a universidade quanto eles queriam estar na comunidade. Então, a gente tem isso, tem marcos históricos, né, na América Latina e do movimento estudantil no Brasil. Então, é importante a gente retomar isso com os nossos estudantes, não falar só, você precisa ir lá para a comunidade, precisa ir para a escola e fazer um trabalho, precisa levar para a comunidade, devolver para a comunidade aquilo que ela te deu aqui enquanto imposto. Isto é muito pouco para falar de curricularização ou extensão universitária. Tá? Eu faço uma parte aqui da extensão, né, que é o modo pelo qual eles aprendem. Aqui eu trago uma pesquisa que eu fiz em 2010, mas tenho feito... Eu ministro a disciplina Estágio Básico e Extensão Universitária, Introdução à Extensão Universitária no curso de Psicologia, Extensão Universitária Educação e Sociedade, Extensão Universitária Clínica e Saúde, né? Além das outras que eu já fazia. Então, e acho ótimo também, assim, posso compartilhar um outro momento com vocês. E aqui que chega que eu queria, principalmente... né, que é uma outra oficina também, que nós vamos colocar nesse plano geral. A professora Ana Augusta, que ela fez, né, na oficina passada, né, Júlio, ela inaugurou, ela lançou um curso, né, Júlio, sobre inclusão, né, que acho que vai ter uma outra edição, né, nós vamos fazer também, para que vocês possam fazer. Mas essa pergunta aqui, para encerrar, é que eu queria alguns depoimentos de vocês, tá? Que é como é que vocês lidam com, né, na nossa profissão aí de professor, com esses dilemas e deveres, muito mais deveres do que dilemas, né? Combate ao racismo, desigualdades, defendendo a inclusão, diversidade e todos os direitos humanos. Nós temos uma mesa à tarde que vai falar sobre isso também. Mas como é que vocês fazem isso, ou se
fazem isso na sala de aula, na interação com os alunos. Sim? O Pedro. Oi, tudo bem? Eu sou Pedro, da Unesp de Bauru. Sou do Departamento de Educação e eu dou aula principalmente para Química, também para Biologia, né? E aí eu trago isso até dentro da parte conceitual das disciplinas mesmo, né? Então, quando a gente vai falar sobre currículo ou numa disciplina de História e Filosofia da Ciência, eu tenho tentado muito quebrar essa visão eurocêntrica que a gente tem na história da ciência, né? Nas ciências biológicas, na química, que a gente tem muito forte. E isso está muito dentro do currículo também escolar, né? Eu trabalho com as licenciaturas, então é por isso que eu trago esses temas. Antes de ter tido a legislação, antes de ter tido a obrigação, agora da resolução 2024 vai pedir para colocar oficialmente, né? Apesar de já estar 20 anos na lei, né? O pessoal vai querer colocar agora. Mas antes disso eu já colocava, né? Porque eu percebo que realmente é uma forma de dominação, né? De naturalização de que alguns povos dominaram e outros foram dominados, como se os que dominaram eram, entre aspas, mais desenvolvidos. E aí tem muitas críticas sobre isso, né? Por isso eu trago muito essas questões de desconstruir esse eurocentrismo que a gente tem na ciência. Até dos nomes, né? A gente que é da área da ciência, eu evito até eu sempre desconstruo isso, da gente ficar dando nome. Esse é o modelo de Dalton, esse é o processo de Fritz Haber. Sim. É uma visão muito personalista, né? Essa é a lei de Newton. Então a gente personaliza e cria um estigma de que, assim, nossa, foi um homem branco europeu que criou aquela teoria. Propaga, né? Que nem sempre foi. Quando a gente estuda um pouco mais a história da ciência, a gente até vê que tem um monte de distorção de gênero e de etnia que foram usurpadas aí as autorias, né, sobre certas coisas. Então eu trago isso dentro dos conteúdos conceituais da disciplina mesmo, né? E como os alunos trabalham na escola e na educação básica, a gente está vivenciando muitas essas coisas de identidade, de identificação e não se identificar com a área. Eu tenho trabalhado muito isso também porque eles percebem que os alunos que falam assim, os alunos das escolas, isso não é para mim, a ciência não é para mim, não. Então, tem uma questão de identificação que é importante a gente trabalhar. Muito bom. Muito obrigada, Pedro. Aqui a Aline pediu e também lá, a Silvia. Vamos... um parêntese. Os estudantes, eu faço também no contrato pedagógico, como é um curso de psicologia, o pessoal tem participado bastante, né? Os nossos cursos, a gente usa muito dessa prática do diálogo. Então, quando eles vão se inscrever, eles já fazem assim, ó, o outro faz 2, o outro faz 3, o outro faz 4, porque eu já não preciso ficar... Eles vão se auto-organizando. Quem que é? O 2, acho que é a Aline aqui. Sim. Eu pedi a palavra que eu já estava aqui do lado para facilitar. Bom dia, meu nome é Raíza, sou professora do Departamento de Educação da Unesp, comecei há 8 meses. E dialogando um pouco com a sua pergunta, eu acho que, assim como o Pedro trouxe, eu tento trazer no referencial teórico, nas discussões conceituais da disciplina. Eu trabalho com a disciplina de fundamentos históricos, sociológicos e filosóficos da educação em 6 licenciaturas. Então, a gente ao abordar a história da educação e outros, a sociologia da educação, esses aspectos como desigualdade social, né? E também tentando trabalhar, discutir com os alunos uma série de questões que se articulam com os aspectos políticos, estéticos e éticos da profissão do professor, né? De conhecerem os alunos com quem eles vão atuar. Então, é uma disciplina que a gente está a todo momento fazendo referência a esse futuro profissional que vai estar na escola, especialmente na escola pública, né? A gente tem esse compromisso na universidade pública de formar, esperar, né, que os nossos egressos estejam atuando na escola pública. E aí, para além disso, também eu sou supervisora do NUP, né, que é o Núcleo Negro da Unesp para Pesquisa e Extensão, que está presente em vários dos nossos campos, né, e que tem esse compromisso de trazer para a comunidade interna e externa uma série de atividades. Então, a gente tenho tentado, nesses poucos meses, né, ampliar as ações do NUP daquilo que já existia, né, que já tinha um supervisor anteriormente que
atuava nesse campo. Então, fazer cine-debates, trazer pessoas de fora, fazer parceria com o Conselho Afro do município, com a Secretaria Municipal de Educação. A gente tem feito reuniões de HTPC com os professores sobre o tema do racismo na educação infantil, que muitas vezes é estigmatizado, porque a criança pequena não é racista, racismo não existe com os pequenos, e a gente tem visto que não é bem assim, e tem ido até as escolas conversar com os professores sobre isso, né? Então, acho que são possibilidades que a gente pode atuar na formação dentro da universidade, mas também fora dela. Muito bom. Que fôlego. 8 meses, que seja longa, né, a sua, né, estada aqui na nossa instituição. Muito obrigada. Temos aqui a Silvia e a Aline, encerramos. Tá bem? Meu nome é Silvia, sou da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, do Departamento de Matemática. E em 2018 eu tive uma experiência com uma turma de engenharia, um rapaz de 21 anos, sem laudo, que apresentava todas as características de uma pessoa com autismo, né? Na época eu percebi e tentei dar o suporte do que eu sabia, e no final do semestre entrei em contato com a Pró-Reitoria de Graduação, que me encaminhou para a Liliana Zanata, para me dar orientação e tal. E desde então eu faço parte do grupo delas, eu mudei totalmente a minha formação, meu direcionamento profissional em função disso. E em todas as disciplinas, seja de conteúdo matemático ou sejam disciplinas específicas relacionadas ou a racismo ou à inclusão, porque eu acho que todas essas situações estão associadas ao respeito pelo ser humano, né? Então, por exemplo, no meu levantamento diagnóstico, apesar de estar no sistema, eu pergunto se a pessoa tem uma necessidade específica que precisa ser atendida, porque às vezes eles não sabem preencher o sistema da Unesp, né? Então, assim, ali ele tem a oportunidade de ser ouvido. E eu tive uma experiência, eu criei disciplinas optativas, e eu tive um relato semana passada de uma aluna que fez a disciplina Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, de forma presencial, né, porque teve a distância que a Vera organizou. Sim. E ela me procurou agora, ela está fazendo uma outra disciplina comigo, e um dos trabalhos que eu distribuí, trabalhos para eles apresentarem, ela apresentou o trabalho de deficiência auditiva. Ao produzir o trabalho, ela se identificou com algumas características e procurou médico. E ela tem deficiência auditiva, né? Então, eu entendo que a informação é importante. E eu gostaria de encorajar as pessoas que não é difícil, né? Tem coisas que a gente não vai saber, mas a gente pode procurar auxílio de quem sabe, né? E é uma demanda que já passou da hora de estar no nosso comportamento, né? E é isso, eu acho assim, é fenomenal, porque assim, a gente está colocando em prática coisas que a LDB já previa e exigia da sociedade, né? Então a gente está bem atrasado. Exatamente. É isso. Isso que a Silvia disse, né? Nós não precisamos abraçar isso sozinhos, né? Acho que nós precisamos encontrarmos coletivos que vão falar sobre isso, vão discutir e a gente poder fazer alguma coisa mais próxima. Aline, aqui a última, e nós vamos já fazer encerramento. 2 pontos, muito brevemente. Eu acho que alguns temas, algumas áreas nos aproximam muito naturalmente desse tipo de questão. Por exemplo, dentro das ciências biológicas, quando a gente vai falar da evolução biológica, isso puxa, né, darwinismo social e todo aquele contexto onde isso, né, se inicia como uma justificativa para a exclusão. Então, isso naturalmente nos leva a combate, posicionamento crítico, levar os alunos a pensar. Outras coisas nem tanto, né? Então, gostaria de destacar, como a colega falou, o nosso desafio, a dificuldade do docente quando tem que lidar com questões ligadas, por exemplo, a espectro autista ou outras questões ali que nos obriga ali a mudar a nossa prática pedagógica para alinhar ao que é a necessidade daquele estudante que está ali. E muitas vezes é bem difícil, a gente precisa realmente ser amparado pela instituição, porque nem todos têm essa base, né?
E o terceiro ponto, eu acho que cabe a todos nós criar um ambiente de acolhimento dentro daquilo que vai ser a nossa pauta. Por exemplo, eu como mulher nas ciências agrárias, produção pecuária, um ambiente muito machista, muito sexista, a minha luta é com as meninas. A minha luta é essa. Permitir com que elas consigam, hoje aos 40, eu consigo identificar uma ação que é claramente misógina ou sexista ou me colocando num lugar inferior por ser mulher. Aos 20 eu não conseguia, e muitas delas não conseguem. Então, fazer com que elas consigam, primeiro, ter um senso crítico de identificar, em segundo, criar um ambiente de acolhimento para que, quando elas se identificam, se sintam confortáveis em se abrir e buscar realmente uma pessoa que seja uma referência para dar esse conforto e tentar direcioná-las quanto a isso e mostrar que a gente não deve realmente aceitar coisas que nos anos 90 a gente aceitava. Obrigada. Alessandra. Ah, tá bem. Tá. A Silvia complementar? Só para informação, existem pesquisas que indicam que a mudança de comportamento que a gente tem que ter quando a gente tem uma pessoa com necessidade específica em sala de aula, na realidade, essa mudança é benéfica para todos. Né? Em geral, beneficia para todos. Né? Porque assim, a pessoa com autismo tem problema com foco. Muitos alunos hoje têm problema com foco, não é só a pessoa com autismo. Né? Então, eu costumo dizer que é uma bênção ter uma pessoa ali, porque aí o professor acha que ele tem que mudar a prática por causa da pessoa com autismo. Mas, na realidade, a mudança da prática, ela já deveria estar acontecendo necessariamente, porque já não atende mais a sala de aula. Tá? E o próprio professor, né, Silvia? Tem problemas com foco. Sim, entendeu? Então, assim, a gente esquece que as pessoas ali estão numa sociedade e a gente passa pelos mesmos problemas, né? Sim, exato. Tá bem. Encerrando, já que já cortaram minha garganta. Sumaia. Fizeram assim. Rapidinho. Sumaia, eu sou da medicina de Botucatu. Eu só queria trazer, eu acho que complementando isso que foi falando, que isso que a gente está discutindo aqui, que vale para aluno, vale para todos nós. Né? Quer dizer, porque quando a gente está falando da necessidade de olhar para a inclusão, né, das desigualdades, dos neurodivergentes e tudo mais, isso vale para a comunidade como um todo. Então, docentes, técnicos administrativos, os nossos alunos, era só isso. Afastada, tem questões de saúde mental também, né? Então, compartilhar também. E aí, por último, aqui eu faço a última, que essa formação continuada de participação, que ela é muito mais do que conteúdos, ela é diálogo, ela é acolhimento, né, que nós viemos aqui hoje fazer, né, esta oficina. Aqui, né, nós tivemos várias situações também que as pessoas avaliaram, né, como uma forma de um lugar que se sentiu acolhido, que pôde falar sobre coisas que talvez lá na comunidade de vocês não têm esse espaço pela correria e tudo mais, mas que aqui os estimula, né, traz esse entusiasmo para que vocês levem para as unidades para poder discutir sobre esse planejamento que vai desde lá do PPP até a sala de aula. Né? Eu poderia ter começado de uma outra forma, esse diálogo com vocês, mas desde o ano passado eu percebi que essa forma era muito mais interativa. Só vou mostrar, né, o que, na verdade, eu falei, está tudo aqui nesse quadro, só que eu não trouxe dessa forma para vocês, a gente discutiu, depois eu vou deixar lá no Classroom, né? É o quadro que fala dessa relação de planejamento, né, de avaliação, do ensinar e do aprender. Tá bom? Agradeço imensamente a atenção de vocês e espero que vocês tenham se exercitado. Né?